Saudação de paz, meus guerreiros, da parte do Senhor Jesus o Cristo. Estamos aqui, então, na nossa primeira aula. A sentença já foi dada. Meus irmãos, para entendermos essa aula, ou para entender também a grande questão sobre o pecado, a grande questão sobre justificação, olha aqui, a grande questão sobre justificação, pecado, entendeu? Liberta, a grande questão sobre morte, a vida, a graça, entre outras. O Romanos capítulo 5 ao 8, eles nos dá um grande respaldo a respeito deste assunto. Os próprios Romanos, aqui nós vamos abordar muito Romanos, tanto o teu capítulo 5, quanto o teu capítulo 6, quanto o teu capítulo 7. Vamos abordar muito esses 3 capítulos. Eu dei uma aula tremenda a respeito do 8, né? Mostrando porque esses 3 capítulos, eles estão desembarcados, eles desembarcam no capítulo 8. No capítulo 8. Você vai ver que é no capítulo 5 que ele vai tratar de toda a abordagem também em questão do pecado. É no capítulo 5, o próprio apóstolo Paulo, ele vai mostrar que pelo homem, né, o anthropos aqui, o anthropos que é o homem, o que aconteceu por este homem? Entrou o pecado no mundo, a hamartia, o pecado entrou. Romanos capítulo 5 vai mostrar bem claro porque era para o homem seguir, obedecer ou não. Ele desobedece, como nós conhecemos, ele é enganado. Sendo esse enganado, ele peca diante, então, todo o pecado. Aqui é uma questão tremenda, porque o homem, que aqui no caso seria Adão, ele sendo cabeça aqui, ele sendo cabeça de toda a humanidade que viria, né, de toda a humanidade, entendeu? E ele sendo cabeça carnalmente, entendeu? Ele não poderia ser o cabeça psicologicamente em alma, psicomático, não poderia, porque a alma, a cada um que nasce é dada a ele. A alma, ela não passa de um para o outro, não criamos assim. Ele era o cabeça carnalmente da humanidade, todos os descendentes vêm dele, e sendo assim, logo ele pecando, é por isso que Romanos 5 fala, todos pecaram, né, e destituídos estão da glória de Deus. Agora observa que todos aqueles que nasciam então debaixo do pecado por conta do cabeça, que era Adão. E Adão, em vez de lhe obedecer, o que ele faz? Ele desobedece. Logo, o pecado, ele vem reinando na carne.
esse pecado aqui, ó, ele vem reinando, ele reina na carne, ele reina na carne. Algo lá na frente foi dado para o eliminar, para fraquejar, porque observa que todo aquele que agora estava pecando, ele também estava morrendo, porque a própria Bíblia fala que o salário, aqui ó, o salário, o soldo deste pecado é o que? É o morrer, é a morte. Quando aqueles que estavam pecando, estavam morrendo. Agora Romanos 5 ele fala algo tremendo, que é o mesmo ponto que ele fala que a morte passou por todos, que tem que ser entendido esse versículo. Ele fala que a morte reinava até Moisés. Olha que versículo tremendo. A morte reinava até Moisés. Por quê? Porque em Moisés, meu Deus, em Moisés foi dada a lei. Em Moisés foi dada a lei. Meu Deus. E se os homens, os antrópicos aqui, cumprissem a lei, então o pecado logo não teria mais domínio sobre este homem que estava vivendo obedecendo essa lei. Olha que coisa, meu Deus. Por quê? Porque ali a lei, ela dava direito, a lei aqui ó, ela dava direito, como eu já falei, de vida eterna, de vida eterna. Aquele que obedecesse, meu Deus, Levítico 18:5, Neemias 9, o próprio Romanos 10, o próprio Romanos 5, meu Deus, o próprio Deuteronômio, tudo isso mostra isso. O próprio argumento de Cristo como rico, o que farei para herdar, para ter a vida eterna? Meu Deus, Cristo não falou nada novo com ele, mas falou sobre os mandamentos, sobre o cumprir da lei. Então, se tivesse homens para cumprir, por isso que tem um dos temas da nossa aula, que é o 7º ou a 6ª aula, que o tema é: a lei não pôde, mas Deus fez, que será tremendo. Então, meus irmãos, nós vemos que os homens não conseguiram, não viram cumprindo a lei. Sendo assim, a lei, como eu já falei outrora, ela ficou enferma. Essa lei aqui ficou enferma, impotente. Porque os homens estavam pecando. Logo, os homens pecando, a lei não poderia omitir o determinado erro. Sendo assim, o que a lei fazia, a lei logo aplicava a sua determinada sentença. Aplicava a sentença. E assim os homens continuaram errando. O pecado reina na carne. Você vai ver isso muito no próprio capítulo 5 e no próprio capítulo 6 de Romanos. Sendo assim, como ela se encontrava enferma, porque o homem não estava cumprindo, mas estava dando legalidade, abrindo espaço cada vez mais para o pecado em sua carne. Aí chegamos no determinado texto, aonde Deus envia. Ele envia quem? Deus faz uma ação. Meu Deus. Deus faz a ação. Deus faz a ação. Deus faz a ação. E qual é a ação? De enviar. Ele envia quem? O teu filho.
Ele via o teu filho. E quando ele viu o teu filho, ele viu o teu filho, como nós sabemos, em semelhança. Ele viu o teu filho em semelhança. Em semelhança de quê? Da carne do pecado. Da carne do pecado. E aí o que a lei não pôde fazer, Cristo veio e fez. Porque para a lei fazer, alguém tinha que cumprir. Alguém tinha que obedecer ela. Meu Deus, está vendo aqui, ó? Alguém tinha que cumprir. Cumprindo, ela dava o direito de vida eterna. Cumprindo, o homem, o antrópode teria sucesso. Então Cristo veio em semelhança da carne. Ele obedece. Meu Deus. Ele obedece. O que ele faz mais? Ele cumpre. Ele cumpre. Ele cumpre e obtém a vida eterna. Sendo assim, ele cumpre. E ele cumprindo, ele condena. Ele condena este pecado que fazia morrer. Ele condena. Ele condena este pecado. Meu Deus. E agora, todos que o seguir, este filho, todos que o seguir, ele não mais agora está morrendo, mas terá vida e paz. Vida e paz. Ele estará agora não mais preso, não em condenação, mas estará justificado por meio de Cristo Jesus. Ele estará agora justificado por meio de Cristo Jesus. Catéquino do vocábulo grego, catéquino, que é condenado. Cristo condenou o pecado. Meu Deus. Ele o condenou. Ele aplica uma sentença. E a sentença é condenatória. É castigo eterno. Está condenado. Ele o condena. Ele vem e obedece. Ele vem e cumpre a lei. Só volta para a condenação quem agora querer. Só sai da libertação e entra em condenação se alguém o querer. Por quê? Porque alguém cumpriu a lei. E esse cumprindo a lei, ele coloca e carrega juntamente contigo todos aqueles que estavam debaixo dessa condenação. Ele carrega em tuas costas, em teu lombo, todo o pecado. Meu Deus. E chega num determinado momento, o condena, o determinado pecado. E dá agora um novo modelo de vida. Vida e paz ele te dá. Ele não te dá uma vida mais de condenação, mas te dá uma vida justificada. Que esse rápido estudo possa ficar guardado em vossos corações.